Fala, inventor! Hoje a gente vai falar sobre a Creality Ender 3 V3. Esse é um vídeo de overview, onde a gente vai falar sobre as características dessa impressora e já vou falar para você, já vou adiantar para você as minhas primeiras impressões com essa impressora da Creality, que, claro, está trazendo inovações, está trazendo coisas diferentes aí para o mercado de impressão 3D que não tinham aparecido até então, mas que merecem algumas considerações. Então fica ligado nesse vídeo e vamos entender um pouquinho sobre a Creality Ender 3 V3 e como ela pode te ajudar aí no mundo da impressão 3D. Vamos inventar! Para começar, a gente vai dar uma olhadinha aqui no site da Creality para a gente poder ver as características que a Creality coloca como sendo os principais diferenciais dessa impressora e para você também entender o que é que faz dessa impressora uma impressora diferente, ou que traz para o mercado, né, o diferencial desse produto e que pode, claro, despertar o interesse aí de algumas pessoas, em especial por causa do baixo custo dela, tá? Do baixo preço dela de mercado. Então, a Creality já tinha lançado alguns modelos da nova linha Ender 3, ela já tinha lançado Ender 3 V3 KE, Ender 3 KE SE, e agora começou a chegar aqui no Brasil a Ender 3 V3, que é essa versão que vem com uma estrutura muito mais robusta, o acabamento dela é sensacional, e ela vem com essa cabeça de impressão que é muito parecida com a cabeça de impressão da K1 e da K1 Max, mas não é idêntica, ok? Então esse ponto é bem importante ressaltar, que ela está utilizando vários componentes que foram utilizados na K1 e na K1 Max, mas o modelo da cabeça aqui ele é diferente para poder se adaptar a essa impressora especificamente. Mas o bico é unicórnio, a trava aqui em cima permanece a mesma que foi usada na K1 e na K1 Max, o sistema de ventilação, mas ela não é idêntica, ou seja, você não vai poder tirar essa cabeça de impressão daqui e colocar numa K1 Max e sair utilizando, tá? Ela tem algumas diferenças aí de design e, claro, essas diferenças vão dar características diferentes para ela, vão afetar o comportamento dela com relação a K1 e K1 Max. Então, uma das características aqui que a Creality está batendo bastante em cima, e que ela já fez isso com a K1 e a K1 Max, é o fato de que a Ender 3 V3 ela tem um mecanismo ali de extrusão que é clog free, ou seja, livre de entupimento. Tá? Fora que essa daqui agora é uma impressora aberta que já está vindo com capacidade de 600 milímetros por segundo, utilizando uma tecnologia que chama Core XZ. O Core XY, que é a tecnologia ou a arquitetura da impressora utilizada na K1, na K1 Max, na Bambu, na FlashForge, ela foi incorporada aí por diversas marcas e ela se mostrou ser um modelo de arquitetura para impressoras 3D muito interessante, especialmente quando a gente fala aí sobre velocidade de impressão, porque ela move toda a parte de motores e de movimentação na horizontal, ela coloca isso no topo da impressora de maneira fixa, e a mesa de impressão é quem se move para cima e para baixo. Mas nesse modelo aqui, a Creality resolveu tombar o modelo do Core XY e transformar em Core XZ. Isso fez com que a impressora Ender 3 V3 ficasse com duas correias, ou seja, dois motores para operar, na vertical, ao invés de estar na horizontal, como é os modelos da K1 e K1 Max. Nesse caso aqui, a gente tem dois motores, um de cada lado aqui, que os dois são responsáveis simultaneamente por mover a cabeça de impressão tanto no eixo Z, que é para cima e para baixo, quanto no eixo X, que é na lateral, nesse sentido aqui, ok? E a mesa de impressão ficou sendo responsável só pelo movimento do eixo Y, para frente e para trás. Isso deu para essa impressora uma capacidade de movimentação mais rápida e, em especial, com um torque melhor. Por quê? Porque esse modelo aqui, que cruza duas correias e dois motores, trabalha com essas coordenadas misturadas, vamos dizer assim,
aproveitando o torque de 2 motores ao mesmo tempo para fazer um único movimento. Além disso, aquela mesma propaganda da K1 e K1 Max com relação a um sistema de refrigeração da impressão mais eficiente, um sistema superior de refrigeração, basicamente é sim o mesmo modelo de refrigeração da K1 e da K1 Max. Eu particularmente acho ele muito bom, tá? Funciona muito bem nas impressoras fechadas e na impressora aberta tende-se a acreditar que vai funcionar melhor ainda pelo fato de que ela está aberta, pegando o ar, né, circulando um ar muito mais fresco ali em cima da impressora. Além disso, tem aqui a especificação do Quick Swap do bico da extrusão, que, olha, vamos lá, é mais rápido de trocar do que o modelo antigo que a Creality utilizava, tanto nas impressoras abertas quanto nas fechadas. Mas ele não é um quick swap no sentido de tipo, aperta 2 botãozinhos ali e arranca o bico e sai trocando. Você precisa de uma chave, você precisa desmontar a parte da frente ali da cabeça de extrusão, tá, do tool head. Então você precisa tirar aquela parte da frente, soltar os parafusinhos e usar 2 chavinhas ali, uma para segurar a base e a outra para torcer o nozzle, né, o bico ali, para você poder soltar ele. É quick, tá? É rápido? Não, não é. Tá? Não é quick swap. Em certos aspectos, ele é mais rápido do que o modelo anterior, porque no modelo anterior você tinha que fazer tudo isso, mas você tinha que esquentar o bico, você tinha que fazer ali, usar as chaves para torcer. E nesse daqui, tecnicamente, você não precisa esquentar o bico para fazer a troca. Eu ainda prefiro esquentar, tá? Eu ainda prefiro fazer com ele quente, talvez não colocando numa temperatura tão alta quanto a gente fazia com o outro, mas eu prefiro fazer ele porque sabe como é, né? Mas, ok, ele é mais rápido, e nos testes que eu andei fazendo aqui, especialmente com a K1C, se você perdeu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui no cardzinho na descrição, para você poder ir lá ver o meu review da K1C, ele realmente melhorou a capacidade de extrusão da impressora, não foi um ganho assim alarmante, mas ele deu uma melhorada aí na capacidade de extrusão, e melhorou a compatibilidade da K1C, dessa extrusora, com mais filamentos, tendo a necessidade de você fazer menos tuning nos filamentos, ok? Então ele deu uma melhoradinha, ela deu um passo a mais aí em direção a outros modelos de impressora do mercado que já são mais evoluídas nesse sentido, tá? Então agora a Creality trouxe para a Creality Ender 3 V3, que é uma impressora de entrada, aberta, que tem um preço acessível. Então é uma jogada interessante aí para a Creality com relação a qualidade versus preço aí. Além disso, ela reforça aqui que essa impressora tem capacidade de aceleração de 20.000 milímetros por segundo ao quadrado, né, além da velocidade. Ela fala aqui que ele imprime o bench em 13 minutos. Nos meus testes iniciais, sim, ela imprimiu o bench em 13 minutos, mas eu já falo sobre o bench aí, tá? Eu já vou falar sobre as minhas primeiras impressões com ela, ok? E aí ela coloca aqui alguns outros exemplos de caixinha de ferramenta, 2 horas e 14 minutos, ventiladorzinho, 2 horas e 11 minutos e tudo mais. E aí mais abaixo aqui ela fala também sobre a questão do eixo, dos eixos aqui, tá? Do Core XZ, que é essa tecnologia que ela incorporou nessa impressora. Inventor, não esquece que lá no www.garagemdoinventor.com.br, além de encontrar todos os projetos aqui da Garagem do Inventor para você poder fazer um upgrade aí na sua impressora, você também encontra as melhores opções de impressoras, acessórios, filamentos e muitas outras opções aí para o mundo maker e impressão 3D. E comprando através dos links lá da Garagem do Inventor, você ajuda o canal para que a gente possa continuar trazendo novos produtos, fazendo reviews e ajudando você na sua carreira aí na impressão 3D e no mundo maker. Então não esquece, www.garagemdoinventor.com.br, compra através dos nossos links, que essa é a melhor maneira de você ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho. Além disso, tem um recurso bem interessante aqui que a Creality fez questão de colocar na página do produto, né, de marketing aqui, que é o ajuste de tensão automatizado das correias, tá? Das correias do eixo XZ. Eu não cheguei a ver essa parte ainda, não cheguei a mexer nela ainda,
Vou trazer isso para vocês no vídeo de review dela, que vocês já me conhecem, se você acompanha o canal você sabe que eu não vou dar uma opinião final sobre o produto sem eu passar aí semanas, né, quiçá meses testando a impressora, para eu poder trazer uma opinião baseada na experiência de utilizar o produto. Tá? Faço isso com todas as impressoras aqui do canal e essa daqui não vai ser diferente. Então, eu quero ver essa questão do tensionador, eu quero ver outras características que ela diz solucionar, tá? Por exemplo, o problema do wobbling, mas são tudo características que eu vou testar para a gente ver como ela vai se comportar durante os testes, usando ela na prática. Eu já tenho algumas coisas para passar para vocês aqui a respeito dos primeiros testes, tá? Mas vamos lá, calma lá, vamos primeiro passar aqui pelas características dela. Ela está falando aqui sobre a questão da extrusão, fala sobre a questão do tempo de aquecimento, que é de 75 segundos para poder fazer o hot end chegar até 300 graus Celsius. Isso é bem interessante, mais uma vez batendo pau a pau ali com a K1 e K1 Max. Né? Compatibilidade dela, ela fala aqui que o hot end tem sim compatibilidade com ABS, apesar dela ser uma impressora aberta. E assim, não ser muito recomendado utilizar ABS em impressoras abertas. Não porque vai estragar a impressora não, tá? Mas porque normalmente utilizar ABS numa impressora aberta vai te dar mais dor de cabeça. Então se você mora num lugar que tem temperaturas mais baixas, né, que tem frio, ou que oscila muito de temperatura, por exemplo, Curitiba, que você amanhece com 4 graus, almoça com 30 e vai dormir com -1, então é bem difícil você colocar uma impressão aí que demore 10 horas para imprimir em ABS numa impressora aberta, porque em algum momento do dia a temperatura vai cair tão drasticamente que vai fazer o seu bench virar uma bola de basquete, entendeu? Então você tem que calcular muito bem isso. Se você vai querer imprimir ABS, a recomendação é que você vá para uma impressora fechada, uma K1, K1C, K1 Max, mas o fato da mesa dela chegar na mesma temperatura dessas impressoras fechadas e a extrusora também alcançar aí 300 graus Celsius, significa que com algum cuidado, com alguma cautela, você vai conseguir imprimir ABS, vai conseguir imprimir asa, vai conseguir imprimir Tritan nela, obviamente com essas considerações. E assim, gente, eu passei 9 anos com a minha impressora aberta, velha, que não tinha nivelamento de mesa, que não tinha nenhum recurso tecnológico que essas impressoras novas têm, e eu só imprimia em ABS com ela. Lógico, quando chegava nessa época do ano era uma sofrência e assim, tinha que ficar pensando 10 vezes se eu ia querer me incomodar ligando ela e cuidando dela para não, né, ter uma impressão empenada. Mas eu conseguia imprimir, ok? Né, com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de irritação às vezes, mas eu conseguia imprimir. Então é bem legal o fato dela ter essas características de compatibilidade. E aí ela fala aqui sobre a questão do frame da impressora, que esse frame aqui é feito em alumínio aeroespacial. Eu não conheço muito de materiais aeroespaciais. Eu achei ela um pouquinho pesada, tá, para carregar. Ela não é levinha. Então se é alumínio, é um alumínio bem denso, tá, porque é um alumínio bem forte. Mas o acabamento dela eu achei fantástico, tá? Eu achei o acabamento dela, assim, extremamente profissional, um acabamento muito bonito. Ela realmente passa uma sensação aí de uma impressora premium, bem pensada, bem planejada, bem fabricada. Então, essa sensação quando você tira ela da caixa, para quem já teve uma impressora que veio toda desmontada dentro da caixa, eu tive que parafusar os motores, ligar tudo na placa, a sensação de tirar uma impressora dessa da caixa e montar realmente é diferente, tá? Realmente é uma experiência nova para mim. E eu achei muito legal. E eu sou meio suspeito para falar, porque assim, como eu comecei com impressora aberta, né, na época das impressoras feitas machadada, quando eu vejo uma impressora dessa, uma impressora aberta em cima da minha bancada, me dá muito mais a sensação de ser uma impressora 3D do que uma impressora fechada, né? Então, tipo, por quê? Porque foi o meu primeiro contato, foi a minha primeira experiência com a impressão 3D. Então eu gostei muito do design dela e do acabamento. E assim, a montagem dela foi bem simples de fazer, mas já vale ressaltar que a Creality coloca aqui que
você consegue montar ela em menos de 10 minutos, tá? Não, tá? Demorou mais de 10 minutos. Tá? Tudo bem que eu tava lá posicionando a câmera e tal, para mostrar para você aí como é que é a montagem, né? Para poder fazer o vídeo depois, mas eu vou cortar o vídeo ainda para editar e tudo mais, mas eu tenho quase certeza que foram bem mais de 10 minutos aí até fazer toda a montagem, conferir algumas informações no manual e para poder fazer a montagem adequada dela. No mais, tem outras características aí da Ender 3V3 que foram clonadas da K1 e da K1 Max. Uma delas é o displayzinho aqui na frente. Tá? Ela é uma cópia, tá? É idêntico ao display que você tem na K1 e na K1 Max. Então, muitas das características dela vieram daquelas impressoras lá, né, e incorporaram numa impressora aberta. Que ela vem desmontada, é mais fácil de transportar, é mais barato, fora a quantidade de materiais, não tem acrílico, não tem enclosure e tal, isso torna ela uma impressora mais acessível. E ali na parte do setup dela, basicamente, também, gente, é a mesma coisa da outra, tá? Entrou, seleciona o idioma, seleciona a time zone, entra para o self-test dela, deixa ela terminar o self-test, e aí você já pode começar a utilizar ela. Uma coisa que eu achei engraçado a respeito do self-test, que é dentro do self-test a gente tem o input shaping, que é aquele teste de vibração, né, de ressonância, é que numa impressora Core XY, que é aquela que tem duas correias, dois motores, mas ele vai movimentar a cabeça de impressão, né, no eixo X e Y ali na horizontal, ela faz um único teste para poder testar a vibração, porque o movimento da mesa não influencia na estabilidade ou na qualidade da impressão. Já nessa daqui, como a cabeça de impressão se movimenta só no eixo X e a mesa se movimenta só no eixo Y, ela tem duas etapas do input shaping. Então ela faz uma etapa vibrando a cabeça de impressão e uma outra etapa vibrando só a mesa. Então eu achei legal isso, porque é diferente do que eu estava experimentando, né? Eu tinha experimentado com as impressoras fechadas Core XY. No mais, é importante ressaltar que ela não vem com câmera, mas ela tem ali um espacinho para você poder acoplar a câmera. A Creality tem aqui uma câmerazinha própria da Creality para você poder acoplar nela, e até onde eu consigo ver é uma câmera USB, e ela tem uma portinha USB na lateral ali para você colocar o pendrive. Eu acredito que seja a mesma porta USB que você vai plugar a câmera, tá? Eu vou ainda analisar com mais detalhes isso e dar uma pesquisada, não tive tempo ainda, mas eu acredito que seja a mesma porta que você vai conectar a câmera, até porque ela tem Wi-Fi, então você não precisa ficar carregando os arquivos em pendrive. Bota na rede e manda via Creality Print e boa. Mais um ponto importante aqui, já que eu falei de Wi-Fi, é que ela não vem com Wi-Fi habilitado, assim como a K1 e a K1 Max. Então você tem que fazer aquele updatezinho manual ali de firmware, que é super fácil. Já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição também o linkzinho. Já fiz um vídeo mostrando como é simples. Baixa o arquivo do firmware lá do site da Creality, coloca num pendrive, espeta nela, ela já detecta, você manda para frente e pronto. Update feito, o Wi-Fi já habilitado, é só você conectar na rede e daí para frente, é só você mandar a impressão através do Creality Print. Mas nem tudo são maravilhas, e os meus primeiros testes aqui, confesso que me deixaram um pouquinho decepcionado com a Ender 3V3. Para começar, o nosso bench não saiu muito legal, tá? Ele imprimiu em 13 minutos, claro, mas ele não saiu muito legal. Eu vou botar aí na tela aí com uma imagem com a lente macro aí para vocês conseguirem ver com todos os detalhes possíveis para vocês acompanharem. Na parte frontal aqui do barco, bem onde tem a quilha, né, do casco, a quilha ficou torta, ela ficou desalinhada. Além, é claro, pelo fato de ser uma impressora aberta, ela deveria conseguir resfriar o filamento com muito mais facilidade, e aqui a gente teve um problema sério de overhanging, tá? Não deveria acontecer numa impressora aberta. Para tirar dúvida, esse primeiro bench aqui eu imprimi em cima dessa mesa principal aqui, dessa mesa que eu uso aqui, ó, para gravar. Ela treme, tá vendo? Ó? Vamos ver se tá chacoalhando aí. Então, eu peguei ela e coloquei na bancada fixa, mandei rodar o input shaping de novo,
botei o filamento para secar, para deixar ele assim, ó, tinindo de seco de um dia para o outro, e mandei outra impressão. Melhorou? Melhorou, mas também não fiquei feliz com ele. Não achei que... eu não achei que seja comparável à qualidade que eu consigo numa K1 e numa K1 Max logo na primeira impressão. Aí, obviamente, esse cara aqui é o cara que vem já fatiado na memória dela, tá? Que é aquele que a Creality prepara para te impressionar com uma impressão de 13 minutos. E aí eu fui no fatiador, peguei um bench, fatiei no perfil padrão, pro Hyper PLA, e, claro, sai de 13 minutos para 34 minutos, 32 minutos de impressão, e aí eu mandei imprimir um bench direto do fatiador, e sim, finalmente, eu consegui chegar à conclusão de que eu ainda não tô feliz com essa impressão, tá? Então assim, ó, o casco na frente não tá tão ruim quanto os primeiros, mas ele ficou marcado, tá? Tem um probleminha de contração. Na parte lateral, principalmente na parte reta ali do casco, tem algumas marcas estranhas que eu via na K1 Max, a primeira K1 Max, quando ela tinha aquelas polias grandes, que a impressão em linha reta fica ondulada. Para isso eu mandei imprimir uma pirâmide que tem os lados retos, e na mesma impressão eu coloquei a pirâmide na diagonal e coloquei o cubo na transversal com relação a ela, porque eu queria ver a diferença das linhas retas dependendo do eixo em que a impressora está trabalhando, está fazendo a impressão. O cubo, que basicamente ele representa a impressão utilizando só um dos motores para fazer o movimento na diagonal, ficou bom, tá? Ele ficou, assim, bom, mas ficou melhorzinho. A pirâmide ficou toda marcada, ela ficou bem ondulada. Isso para mim parece uma desincronização dos eixos X e Y, já que os dois utilizam metodologias diferentes para fazer a conversão do passo do motor para o movimento das coordenadas da cabeça de impressão. Então, eu quero fazer mais testes, vou passar essas próximas semanas aí, ou meses, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar com ela aqui para poder fazer esses testes, mas eu quero usar ela intensamente aqui e fazer ajustes, fazer regulagens e tentar extrair impressões melhores do que essa daqui que eu consegui já tirando ela da caixa e poder trazer para vocês um feedback sinceraço a respeito da qualidade dessa impressora. E não esquece que lá no 3dcuritiba.com.br, além de você encontrar a coleção completa de filamentos Dynalabs, você tem as melhores opções de impressoras 3D do mercado, com uma sensacional assistência de pré-venda para te ajudar a escolher a melhor impressora para sua necessidade e ainda ter aquele descontinho usando o cupom INVENTOR. Além disso, toda vez que você usa o cupom INVENTOR lá na 3dcuritiba.com.br, você ajuda o canal da Garagem do Inventor para que a gente possa trazer mais produtos aqui para fazer review e falar para você o que vale e o que não vale a pena você comprar. Então acessa lá www.3dcuritiba.com.br e dá uma olhadinha nas opções sensacionais que você tem lá. Mas por hoje é isso. Eu falei para vocês das características. Tem algumas coisas nela aqui que incomodam um pouco no uso, mas o vídeo já está ficando muito longo, eu vou deixar para trazer isso no vídeo de review, para vocês poderem entender os lados positivos e os lados negativos dessa impressora, que assim, ó, no geral, tá, eu achei a qualidade da impressora, do equipamento excelente, e eu acho que a Creality investiu muito na qualidade, na estética desse equipamento, na facilidade de você tirá-la da caixa, montar com poucos passos, fazer o assistente sair usando, mas eu quero ver se eu consigo extrair impressões com melhor qualidade nela ao longo das próximas semanas. Então fica ligado aqui no canal, já se inscreve, deixa o joinha aí que é para falar, ó, gostei, quero ver o review. Se quiser comentar, comenta, já faça as perguntas que você gostaria de fazer, ou sugira testes que você gostaria que eu fizesse, porque eu vou trazer no review aí as perguntas e os comentários que vocês colocarem aí embaixo para poder sanar essas suas dúvidas. Vou ficando por aqui, fica ligado, porque tem mais vídeos vindo por aí toda semana. Eu vou indo nessa e não esquece, vamos continuar inventando.